Boa noite, meus irmãos, amigos presentes. Hoje, em virtude daquilo que nós estudamos nesses últimos domingos, quando eu digo nós estudamos, refiro-me especificamente à classe Priscila e Áquila, quando nós estávamos tratando acerca dos sacramentos, de maneira específica, acerca do sacramento da Santa Ceia do Senhor. Então eu vou, como que abrir um parênteses nesta noite de hoje, em relação à sequência de Tiago, e aí, se Deus assim permitir, na próxima semana, no próximo domingo, retornaremos ao texto de Tiago, capítulo 3, versículos 4 até o versículo número 8. Então, eu lhes convido, meus irmãos, meus amigos, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, e aí serve não só como fechamento daquilo que nós vimos em relação ao aprendizado que tivemos da Santa Ceia, mas também pelo fato de hoje podermos estar celebrando justamente a Santa Ceia do Senhor. Mateus 26, versículos 26 até o versículo número 30. Mateus 26, versículos 26 até o versículo número 30. Assentados como todos estão, nós iremos proceder com a leitura e mais uma vez nós solicitamos aos nossos irmãos que porventura estão com suas Bíblias e que, se há entre nós pessoas que não dispõem de Bíblia, que você possa compartilhar, dividir a sua, para que assim todos possam acompanhar a leitura e posteriormente a exposição. Mateus 26, versículos 26 até o versículo número 30. Diz-nos o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui, até o versículo 30, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, dentro daquilo que nós vimos nesses últimos domingos na nossa escola bíblica dominical, conforme nós falamos agora há pouco, na noite de hoje, com a graça de Deus, na noite de hoje, com a graça do Senhor, nós vamos trabalhar, nós vamos tratar um pouco acerca da Santa Ceia, acerca da Santa Ceia do Senhor. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, o que é a Santa Ceia em si? É fato que aqueles irmãos que participaram dos nossos estudos nesses últimos domingos, aqui na classe Priscila, aqui na classe Áquila, com certeza já tem uma noção mais aprofundada, até porque, de certa forma, como crentes também, nós já temos a consciência do que é em si a Santa Ceia do Senhor. Mas, a título de lembrança, a título de recordação, eu queria trazer uma definição de um documento de fé bem antigo, mas bem antigo mesmo, mas que ele esclarece de maneira muito nítida o que é, de fato, a Santa Ceia do Senhor. E assim diz esse documento de fé antigo: a Santa Ceia do Senhor é um ato de culto que tem a forma de uma refeição cerimonial, na qual os servos de Cristo participam do pão, participam do vinho para comemorar a morte de Cristo e também celebrar o novo relacionamento da aliança que eles desfrutam com Deus. Eu vou repetir: a Santa Ceia é um ato de culto que tem forma de uma refeição cerimonial,
na qual os servos de Cristo participam do pão, participam do vinho, para comemorar a morte de Cristo e celebrar o novo relacionamento da aliança que eles desfrutam com Deus. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, na noite de hoje, o tema da nossa mensagem é o seguinte: verdades sobre a Santa Ceia. Repetindo, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: verdades sobre a Santa Ceia. E nós vamos dividir a nossa mensagem pelo menos em duas partes, pelo menos em dois blocos. Em primeiro lugar, nós vamos atentar para a instituição em si do sacramento da Santa Ceia do Senhor e, num segundo momento, nós iremos tratar algumas verdades, alguns significados que estão envolvidos na Santa Ceia do Senhor. E é bom frisar alguns, porque se nós fôssemos esmiuçar todos os significados, todas as representações da Ceia do Senhor, com certeza nós careceríamos de um tempo muito maior para poder assim destrinçar todos esses significados, todas essas verdades. Então, a título de resumo, nós vamos tratar apenas de alguns desses significados, de algumas dessas representações. Contudo, meus irmãos, meus amigos, antes de adentrarmos aos pontos propriamente dito, esses dois que nós já destacamos nessa parte inicial, eu queria que nós considerássemos um pouco o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler. O contexto dessa passagem que nós acabamos de fazer a nossa leitura, ou seja, Mateus 26, versículos 26 até o versículo número 30. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, ele é um capítulo que muitos comentaristas chamam de capítulo da preparação. Eu vou repetir, o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, ele é intitulado por alguns comentaristas bíblicos como o capítulo da preparação. Por quê? Você pode se perguntar. Por quê? Você pode se indagar. Quando nós lemos, por exemplo, meus irmãos, meus amigos, os versos de 6 até o versículo número 13 do capítulo 26 de Mateus, nós vamos ver que Cristo, ele é ungido por Maria. Então, a preparação, vamos assim dizer, do nosso Salvador para tudo aquilo que ele iria fazer, em especial pelo sacrifício que ele iria realizar na cruz. Então, aquela unção, vamos assim dizer, que Maria, ela procede em relação ao Senhor, é como que uma preparação do sacrifício que Cristo iria fazer, que Cristo iria realizar através da sua própria vida, de maneira específica, através do seu próprio corpo. Então, a preparação para o sacrifício. Mas não só isso. Quando você lê dos versículos 14 até o versículo 16 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, você enxerga Judas, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, preparando o quê? Preparando a traição que ele faria do Mestre, preparando a traição que ele faria do nosso Salvador. Então veja que o capítulo 26, de fato, é um capítulo de preparação. E nos versos, meus irmãos, meus amigos, 17 até o versículo número 19, o que é que nós encontramos? Encontramos a preparação, que é feita da Páscoa, para que não só Cristo, mas também os seus discípulos, eles pudessem assim participar da Páscoa do Senhor. Então, é dentro dessa celebração da Páscoa que Cristo participa, juntamente com os seus discípulos, na verdade, da metade para o fim desta celebração da Páscoa, que é instituída a Santa Ceia do Senhor. Então, quando vocês lerem novamente ou escutarem novamente acerca do capítulo 26 de Mateus, vocês vão se lembrar disso. É um capítulo de preparação. O Salvador é preparado por Maria na Assunção.
Judas prepara a traição do nosso Salvador e algumas pessoas preparam a Páscoa para que Cristo e os seus discípulos pudessem assim comê-la, pudessem assim participar dela, e dentro dessa comemoração, Cristo institui o sacramento da Santa Ceia e da Santa Ceia do Senhor. E assim, meus irmãos, e assim, meus amigos, nós podemos nos perguntar, mas o que era a Páscoa, propriamente dito? Essa Páscoa que foi preparada, que Cristo participou, e dentro dela ele institui a Santa Ceia do Senhor. A Páscoa, meus irmãos, a Páscoa, meus amigos, foi uma ordenança que Deus havia determinado a Moisés para que Israel pudesse celebrar em virtude da sua saída do cativeiro do Egito. Lá em Êxodo, capítulo 12, nós vamos encontrar toda a narrativa bíblica que diz respeito justamente a este tema. A Páscoa, meus irmãos, a Páscoa, meus amigos, era uma festa, era uma refeição, na qual se agradecia a Deus pela bênção do livramento do cativeiro, pela bênção do livramento do jugo dos egípcios. Era uma refeição, para que nós tenhamos uma noção mais apropriada, era uma refeição composta de vinhos, pães, ervas amargas, frutas, legumes e um cordeiro que era assado. Então, era uma refeição que era composta justamente desses elementos: vinho, pães, ervas amargas, fruta, legumes e também um cordeiro assado. Juntamente com essa refeição que os israelitas participavam, recordava-se a libertação do Egito, se entoando os salmos que nós encontramos do Salmo 113 até o Salmo 118. Então, na celebração da Páscoa havia músicas, na celebração da Páscoa havia canção. E quais eram os cânticos, quais eram os hinos que eram entoados durante a celebração da Páscoa? Salmo 113 até o Salmo 118. Depois vocês podem ler esses salmos que eram os hinos, os cânticos entoados ao longo da celebração da Santa Ceia. Inclusive, aqui no versículo 30, quando a palavra de Deus diz, Mateus 26:30, e tendo cantado o hino, então diz respeito à metade desses salmos, que ia do Salmo 113 até o Salmo de número 118. Então, meus irmãos, meus amigos, com isso em mente, dentro dessa contextualização, vamos trabalhar agora os 2 pontos da nossa mensagem, vamos trabalhar agora os dois pontos da nossa meditação. Conforme nós prometemos, em primeiro lugar, vamos considerar a instituição da Santa Ceia. Vamos considerar a instituição da Santa Ceia do Senhor. Conforme nós acabamos de falar, o Senhor, meus irmãos, meus amigos, instituiu a Santa Ceia quando ele participava da Páscoa juntamente com os seus seguidores, juntamente com os seus discípulos. E aí, seguindo toda a sequência de realização da Páscoa, após ter comido o pão mergulhado no molho, composto de ervas amargas, frutas e verduras, depois de Cristo ter comido o cordeiro assado, após Cristo ter tomado 2 taças de vinho, no total de 4, que se exigia da cerimônia, bem como depois de cantar os salmos de 113 até o salmo de número 115, o texto aqui de Mateus 26, registra que Cristo, ele toma o pão, Cristo, ele abençoa o pão, Cristo, ele parte o pão, Cristo, ele dá os pães aos discípulos e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo, conforme nós temos no versículo 26. Mas não só isso, conforme nós temos na sequência do texto, depois, meus irmãos, meus amigos, de Cristo servir o pão, ele também toma o cálice de vinho, ele também dá graças por esse cálice, ele serve este cálice aos discípulos e diz: bebei dele todos, Possivelmente, meus irmãos, meus amigos, este cálice
que Cristo oferece aos discípulos era o terceiro cálice, de uma sequência de 4, que eram bebidos, que eram tomados ao longo da celebração da Páscoa. E aí estava assim instituída a Santa Ceia. Estava assim instituída a Santa Ceia do Senhor. De maneira bem direta, de maneira bem simples, de maneira bem prática, ao servir o pão, ao exigir que os discípulos comessem do pão, ao oferecer o vinho, ao exigir que os discípulos bebessem daquele vinho, o que era que Cristo estava fazendo, conforme nos registra aqui essa passagem? Ele estava, repito, instituindo a Santa Ceia, instituindo a Santa Ceia do Senhor. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, nós observarmos que quando Cristo ele faz isso, quando Cristo institui a Santa Ceia do Senhor, nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus seguidores faz qualquer tipo de indagação, faz qualquer tipo de pergunta em relação à razão daquilo que Cristo estava fazendo. Simplesmente, meus irmãos, simplesmente, meus amigos, eles acatam aquelas ordens, eles acatam aquela ordenança que Cristo estava assim dando a cada um deles. E jamais nós devemos nos esquecer, quando nós pensamos sobre a Santa Ceia, quando nós pensamos sobre a Santa Ceia do Senhor, nós devemos ter em mente que foi uma ordem, que foi uma ordenança que Cristo ele deu, não só aos seus discípulos, mas também é uma ordem, também é uma ordenança que Cristo dá a todo e qualquer discípulo seu, independente do local, independente da época que porventura esses discípulos eles venham a existir. É por isso que, conforme nós temos, não só no versículo 26, mas também que nós temos no versículo 27, quando Cristo ele dá o pão, quando Cristo ele dá o vinho, ele faz uma ordem, tanto é que ele usa o verbo aqui no imperativo: tomai, comei, bebei dele todos. Então, aqui nós não temos uma opção. Aqui nós temos uma ordem que é dada. Aqui nós temos uma ordenança que é ministrada em relação ao Senhor Jesus Cristo, ao instituir a Santa Ceia e Santa Ceia do Senhor. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, minhas irmãs, fica uma lição bem prática, fica uma lição bem direta para cada um de nós. Quando nós nos ausentamos da Santa Ceia, quando nós nos ausentamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos incorrendo em um grande pecado diante de Deus, diante do nosso Senhor. Muitas vezes a gente não para considerar. Muitas vezes a gente não para refletir nesse aspecto, mas na medida em que eu me ausento da Santa Ceia, na medida em que eu não compareço à Santa Ceia do Senhor, eu estou desobedecendo, eu estou descumprindo, eu estou transgredindo a ordem que Cristo me dá, para que eu possa tomar do pão, para que eu possa beber do cálice, para que enfim eu possa participar da Santa Ceia do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta é uma ordem que recai sobre nós. Esta é uma ordem que recai sobre cada um de nós. A palavra de Deus nos ordena, as palavras de Deus nos exige que o quê? Que nós devemos participar da Santa Ceia do Senhor. É um meio de graça, conforme nós estudamos nos últimos domingos. Muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas têm uma visão equivocada, algumas pessoas têm uma visão errada em relação à Santa Ceia do Senhor, de se ausentar, de se eximir da Santa Ceia, muitas vezes porque constate na sua vida alguns pecados, algumas transgressões, e assim elas se sentem incapazes de poder participar da Santa Ceia do Senhor. De fato, o pecado, ele prejudica a nossa correta participação na Santa Ceia do Senhor. Contudo, ele não deve ser obstáculo. Contudo, ele não deve ser um muro que nós devemos ter entre nós e a Santa Ceia do Senhor. Não. O que é que nós devemos fazer? Devemos confessar os nossos pecados. Devemos colocá-lo diante de Deus. E resolvida a nossa questão do Senhor, nós devemos participar.
tanto do pão como também do cálice. Então, na medida, meus irmãos, na medida, minhas irmãs, que nós compreendemos, que nós entendemos que a Santa Ceia é uma instituição do Senhor Jesus Cristo, na medida em que nós visualizamos estas ordens que Cristo nos dá, para que nós possamos tomar do pão, para que nós possamos beber do vinho, em jamais nós devemos nos ausentar da Santa Ceia do Senhor. E repito, se há problemas, se há dificuldades em nossas vidas, a nossa obrigação é nos colocarmos diante de Deus, é tratarmos esses problemas, é usarmos o sangue de Cristo, é usarmos o instrumento da confissão, da reconciliação, e resolvida a questão, é nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Repito, quando nós não fazemos isso, nós estamos incorrendo num grande pecado, num grande delito diante do nosso Deus. Então, fica a pergunta, tudo bem, mas aí nós devemos obedecer o chamado que Cristo nos faz para participarmos da Santa Ceia, simplesmente porque nós devemos obedecer, em si é porque é uma ordem. Mas participar da Santa Ceia, meus irmãos, participar da Santa Ceia, minhas irmãs, traz consigo alguns significados importantes, alguns significados importantíssimos, e eu queria, nesse segundo momento da nossa meditação, trabalhar alguns desses significados, até mesmo para que eles possam nos incentivar a participar da Santa Ceia, nos deleitar na Santa Ceia do Senhor e assim nos beneficiar da Santa Ceia e Santa Ceia do Senhor. Então, quais são as verdades? Quais são os significados que estão envolvidos na Santa Ceia do Senhor? O que será que Cristo estava dizendo quando disse que nós devíamos tomar do pão, quando nós devíamos beber do vinho? O que será que ele estava nos dizendo? Quais eram os significados? O que é que envolve esse momento tão importante que nós devemos ter e devemos ter em nossas vidas? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, com toda certeza, Cristo, ele não estava dizendo que após a oração que ele havia feito, não só do pão, mas também após a oração que ele havia feito após o vinho, tanto o pão como o vinho haviam se transformado no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Não, em absoluta certeza. Cristo aqui, ele usa uma ilustração para poder nos ensinar que o corpo de Cristo era representado pelo pão, que o seu sangue era representado pelo vinho. Então, o que nós temos aqui, em termos de significado essencial, é justamente essa comparação, essa ilustração que Cristo aqui nos faz. E a partir dessa comparação, a partir dessa ilustração, nós temos alguns significados, nós temos algumas verdades que representam a Santa Ceia do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a Santa Ceia, ela significa a celebração. A Santa Ceia, ela significa a celebração da salvação que Cristo adquiriu por nós. Que Cristo adquiriu por nós na cruz. Repetindo, a Santa Ceia, ela consiste em uma celebração da salvação que Cristo adquiriu por nós. Isso fica tão fácil de nós podermos aprender, isso fica tão fácil de nós podermos captar, porque quando nós observamos, meus irmãos, os elementos que envolvem a Santa Ceia, o pão apontando para o corpo de Jesus, o vinho apontando para o seu sangue, nós percebemos que esses dois elementos estiveram diretamente envolvidos na nossa obra de redenção, na nossa obra de salvação. No seu corpo, Cristo, ele recebeu o justo castigo pelos nossos pecados. Através do derramamento do seu sangue, Cristo nos lavou de todos os nossos pecados. Percebem como os elementos eles estão diretamente vinculados à nossa salvação? Quando Cristo ele é moído pelas nossas transgressões, quando Cristo recebe no seu corpo todas aquelas punições às quais ele foi sujeito, quando ele recebe na carne toda a ira de Deus, então ele estava fazendo justamente isso, estava carregando os nossos pecados, estava carregando as nossas iniquidades, conforme Isaías profetiza lá no capítulo 53 do seu livro.
E na medida em que Cristo derrama o seu sangue, na medida que o seu sangue escorre ali da cruz do Calvário, aquilo ali representava a limpeza espiritual que Cristo fez através do seu sangue. É por isso que quando nós participamos da Santa Ceia, é um momento de temor, é um momento de seriedade, sim, com toda certeza, mas a Santa Ceia também, meus irmãos, é um momento de alegria. A Santa Ceia também é um momento de satisfação. Quando nós estamos aqui comendo do pão, quando nós estamos aqui bebendo do vinho, nós estamos celebrando a salvação de Jesus Cristo. Foi a cruz do Calvário, que foi na cruz do Calvário que Cristo, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Foi lá que ele sofreu as nossas transgressões, foi lá que ele derramou o seu sangue, e é justamente por causa disso que hoje eu, você, cada um de nós desfrutamos da salvação em Cristo Jesus. Que momento de alegria, que momento de regozijo, que momento de satisfação deve existir nas nossas vidas, deve existir em nossos corações, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Nos lembrar do todo o sacrifício, nos lembrar da vergonha, da dor, da morte que Cristo ele fez por nós, a fim de que hoje nós pudéssemos estar aqui, a fim de que hoje pudéssemos desfrutar da salvação, a fim de que hoje pudéssemos ter certeza de redenção e redenção eterna. Louvado seja o nosso Senhor. Então, que nós possamos ter essa alegria quando nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, quando nós estivermos nos alimentando do pão, quando nós estivermos nos alimentando do vinho. Pensemos naquilo que eles representam, o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões, o sangue de Cristo que nos lava e nos lava completamente dos nossos pecados. E por isso, eu, você, cada um de nós, hoje, nós somos salvos em Cristo Jesus. A salvação que nós não poderíamos conquistá-la, a salvação que nós não conseguiríamos obtê-la, Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, obteve por cada um de nós, representado justamente nesses elementos que nós temos diante de nós. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos, há um segundo significado da Santa Ceia que nós também queríamos destacar para que nós possamos nos lembrar sempre dessa realidade e ao participarmos da Santa Ceia, essas verdades, elas possam estar presentes, tanto em nossas mentes, como também em nossos corações. Em segundo lugar, a Santa Ceia do Senhor, indica também a nossa participação no seu sacrifício, ou seja, no sacrifício de Cristo. Quando nós, meus irmãos, quando nós, minhas irmãs, nos alimentamos do pão, quando nós bebemos do vinho pela fé, nós nos apropriamos tanto da carne, como também nos apropriamos do sangue de Jesus. Repetindo, quando nós nos alimentamos do pão, quando nós bebemos do vinho, pela fé, nós estamos nos apropriando tanto da carne, como também do sangue de Jesus Cristo. Os benefícios salvadores de seu sofrimento, os benefícios salvadores da sua morte, passam a ser uma realidade, passam a ser uma verdade em nossas vidas. Então, quando nós comemos o pão, que simboliza o corpo de Cristo, moído pelos nossos pecados, nós estamos nos apropriando da salvação que Cristo adquiriu no seu sofrimento. Quando nós bebemos do vinho, que simboliza o seu sangue, ou seja, a vida de Cristo, nós nos apropriamos do perdão dos nossos pecados e da salvação que esse sangue adquiriu. E sem que nós comamos do pão, sem que nós bebamos do sangue de Jesus Cristo, nós não podemos ter salvação. Não foi sem razão que o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 6, versículos 53 e também no versículo 54, assim se dirigiu àquelas pessoas, assim se dirigiu aos seus discípulos e aos seus ouvintes. João 6, 53 e 54. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a grande certeza que nós temos.
Essa é a grande certeza de redenção que nós temos e que é simbolizada na Santa Ceia, através dos elementos que envolvem a Santa Ceia. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs também, que nós não podemos nos ausentar da Santa Ceia do Senhor. Nós precisamos nos alimentar de Cristo, nós precisamos nos fortalecer de Cristo, e isso acontece espiritualmente quando materialmente, pela fé, nós tomamos do pão e bebemos do vinho. É quase que impossível nós podermos enxergar uma pessoa que se diz salva em Cristo Jesus, mas que não tem o privilégio, mas que não participa da bênção da Santa Ceia do Senhor. Como é que uma pessoa dessa ela pode revigorar na sua fé? Como é que uma pessoa dessa pode se sustentar na sua confiança em Cristo? Não pode, porque o próprio Cristo determinou que uma das formas através das quais nós nos alimentamos dele é quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, porque ela representa justamente isso. Ela representa a nossa participação no sacrifício de Cristo, no sacrifício que ele fez através do seu corpo, no sacrifício que ele fez através do seu sangue. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, a Santa Ceia do Senhor, ela também revela a comunhão que nós temos com Cristo. A Santa Ceia do Senhor, ela também revela a comunhão que nós desfrutamos com Cristo. Essa é uma consequência natural. Quando nós temos a participação no sofrimento do Senhor Jesus Cristo, simbolizado pelos elementos do pão e do vinho. Uma vez que o nosso pecado e as suas consequências são removidas da nossa vida através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, o que é que acontece conosco? Nós passamos a desfrutar de comunhão com o Senhor. Ela passa a ser uma comunhão real, ela passa a ser uma comunhão verdadeira entre todos nós. Não é sem razão que Cristo ele nos ordena que isso deve acontecer. Não foi sem motivo que Cristo ele celebrou a Santa Ceia numa mesa juntamente com os seus discípulos. E mesa na Bíblia, meus irmãos, mesa na Bíblia, meus amigos, sempre diz respeito à comunhão. E a Santa Ceia, ela também recebe esse nome, a mesa da comunhão ou a comunhão. Porque quando nós estamos comendo do pão, quando nós estamos bebendo do vinho, nós estamos revelando, nós estamos aprofundando a nossa comunhão com Jesus Cristo. E este é um dos grandes privilégios que a salvação em Cristo Jesus, ela nos propicia. Antes nós estávamos afastados de Deus, antes havia uma barreira de amizade entre nós e o Senhor, mas Cristo, através da sua obra, Cristo, através do seu sacrifício, derruba essa barreira, nos dá acesso a Ele, e hoje, meus irmãos, nós podemos dizer, em alto e bom som, que nós desfrutamos da comunhão com o Senhor. E a Santa Ceia, ela implica justamente nisso. Foi por isso que o apóstolo Paulo, e eu peço que vocês, por favor, abram, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, ele aponta justamente para isso, para essa comunhão que a gente desfruta na Santa Ceia. É uma comunhão espiritual, é uma comunhão mística, mas ela também se dá quando nós estamos aqui juntos, participando tanto do pão como também do vinho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e também o versículo número 17. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha aí, o cálice da Santa Ceia é a comunhão com o sangue de Cristo. Segue Paulo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, quando você está aqui tomando do pão, quando você está aqui bebendo do vinho, você está desfrutando dessa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Você está desfrutando dessa bênção na sua vida. E ele prossegue no versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Então, a Santa Ceia, ela revela o quê? Revela a comunhão que hoje, meus irmãos, revela a comunhão que hoje, minhas irmãs, nós desfrutamos com o Senhor Jesus Cristo. É uma comunhão que ela é vertical, que nós desfrutamos com o Pai, com Deus, mas também é uma comunhão que nós devemos desfrutar com os nossos irmãos. Tanto é que nesse versículo 17 do capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo enfatiza justamente esse aspecto, quando ele disse, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão,
um só corpo. Então, esse momento de comunhão que nós temos, essa revelação da comunhão que nós temos na Santa Ceia, ela deve revelar a comunhão que nós também temos uns com os outros, a comunhão que nós devemos ter com os membros do corpo de Cristo. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que quando nós participamos da Santa Ceia, nós também devemos fazer uma autoanálise, não só da nossa vida com Deus, não só da nossa vida com o Senhor, mas também da nossa vida em relação ao nosso irmão. Será que eu tenho mágoas em relação ao meu irmão? Será que eu tenho necessidade de perdoá-lo? Será que eu tenho necessidade de conceder o perdão? Eu não posso participar da Santa Ceia com mágoas recolhidas no meu coração. Eu não posso participar da Santa Ceia estando em divergência com o meu irmão, porque nós somos um só corpo, nós somos o corpo de Cristo, e quando nós participamos da Santa Ceia, isto também deve ser revelado, isso também deve ser demonstrado. Então, Deus nos faz esse chamamento, não só, repito, que avaliemos a nossa vida em relação a Ele, mas também que nós avaliemos a nossa vida em relação ao nosso irmão, que possamos resolver todo e qualquer problema, que possamos resolver toda e qualquer dificuldade, e assim podermos ter essa comunhão efetiva, possamos ter essa comunhão real com o meu irmão, possamos ser assim um só corpo em Cristo Jesus, porque a Santa Ceia indica justamente isso, essa comunhão que nós temos, não só vertical, mas a comunhão horizontal que nós temos com os demais membros do corpo de Cristo, com a Igreja de Deus aqui na terra. Mas não só isso. Em quarto e último lugar, a ceia do Senhor, ela alimenta a fé dos salvos. A ceia do Senhor, ela alimenta a fé dos salvos. Esse é um significado muito importante e que jamais nós devemos esquecê-lo quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Semelhantemente, meus irmãos, minhas irmãs, ao que acontece quando nós ouvimos a palavra, que nós nos alimentamos da palavra, quando nós participamos da Santa Ceia, quando nós tomamos do pão, quando nós bebemos do vinho, a nossa fé também é alimentada. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa extraordinária. E isso significa justamente tudo aquilo que envolve a Santa Ceia. O pão, por exemplo, meus irmãos, meus amigos, na Bíblia, sempre simboliza sustento, sempre simboliza força. Então, quando eu como o pão, que simboliza o corpo de Cristo, eu estou me sustentando, eu estou me fortalecendo, eu estou adquirindo as energias espirituais para que eu possa me manter no caminho do Senhor e levar a minha vida cristã à frente. Mas não só isso. Vinho na Bíblia, para quem não sabe, significa prosperidade, significa abundância, significa alegria. Então, quando eu participo do vinho, representado aqui no sangue de Jesus Cristo, então isso também se torna realidade na minha vida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a necessidade que nós temos de nós participarmos da Santa Ceia para o nosso revigoramento espiritual, para o nosso sustento espiritual. Sem isso, repito, nós não podemos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. É por isso que a gente tem que estar sempre se alimentando de Cristo. É por isso que a gente tem que estar sempre alimentando a nossa fé. É por isso que mensalmente nós nos reunimos como Igreja de Deus. É por isso que mensalmente nós nos reunimos como corpo de Cristo. Para quê? Para nós nos alimentarmos de Cristo, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança, alimentar as nossas convicções, a partir da consciência que nós temos, que nós estamos nos alimentando de Cristo, do seu sacrifício, para que isso nos anime e nos anime cada vez mais. É por isso que a gente não pode se ausentar da Santa Ceia. Ela deve ser uma coisa constante na nossa vida. Foi um sacramento contínuo que Cristo exigiu, que deveria ser celebrado até o dia que Ele retornasse para buscar a sua igreja. Lá no Evangelho de João, eu até convido a vocês, esse vai ser o último texto, capítulo 6, versículo 57, o Senhor Jesus Cristo nos mostra justamente isso. Nos mostra a necessidade que nós temos, eu, você, cada um de nós, de nos alimentarmos de Cristo. E essa alimentação, ela acontece também através da participação da Santa Ceia, através da participação da Santa Ceia do Senhor. João, capítulo 6,
versículo 57. João, capítulo 6, versículo 57. Olhem aqui o que nos diz o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que nos diz aqui Cristo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, olha só agora, também quem de mim se alimenta, por mim vai fazer o quê? Está vendo aí? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não tem condições. Um crente, se é que nós podemos dizer que ele é crente, que não tem participação ativa na Santa Ceia, está morto. Que não participa da Santa Ceia, está fraco em termos espirituais. Não tem como nós fugirmos a essa realidade. Não tem como nós fugirmos a esse ponto, porque o Evangelho nos impõe essa responsabilidade e nos impõe essa responsabilidade a cada um de nós. Então, meus irmãos, meus amigos, nós temos aqui pelo menos 4 significados que estão diretamente envolvidos à Santa Ceia do Senhor. Primeiramente, a Santa Ceia do Senhor é a celebração da salvação adquirida por Cristo na cruz do Calvário. A Santa Ceia do Senhor indica nossa participação no sacrifício de Cristo. A Santa Ceia do Senhor revela a comunhão que nós temos com Cristo. E por último, a Santa Ceia do Senhor alimenta a fé dos salvos que estão em Cristo. Então, alguns significados que estão diretamente envolvidos na Santa Ceia do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante disso, dessa exposição, um tanto quanto rápida, em relação ao conteúdo em si, do assunto, em relação ao conteúdo em si, do tema, mas fica um desafio final, um desafio para cada um de nós que somos salvos, um desafio para cada um de nós que já fizemos a nossa pública declaração de fé e que hoje nós podemos ter acesso à Santa Ceia do Senhor. Qual é o desafio que eu transmito para cada um de nós? É o seguinte: participemos, meus irmãos, participemos, minhas irmãs, da Santa Ceia com disposição e não por mera obrigação. Nós vamos participar da Santa Ceia daqui a alguns instantes. Então, que nós possamos ansiar por esse momento. Eu vou me alimentar de Cristo. Eu vou me apropriar mais de Cristo. Que nós possamos aproveitar esses instantes de nós nos colocarmos na presença de Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor, confessarmos determinados pecados, assumirmos novos compromissos e vivermos uma vida para a glória de Deus. Nós vimos isso hoje pela manhã, a necessidade que nós temos de, ao participar da Santa Ceia, assumirmos novos compromissos, renovarmos os nossos pactos com Deus, renovarmos os nossos pactos com o Senhor. Como é que você está no compromisso que você assumiu com Deus no seu batismo, em relação à sua fidelidade, em relação à sua assiduidade à casa do Senhor, em relação à sua participação na obra do Senhor, em relação ao seu desenvolvimento de piedade? Como é que está, meu irmão? O batismo é justamente isso. Nessa declaração pública que você faz da sua fé, você assume um compromisso com Deus, assume um compromisso com a igreja de Deus, de viver para a glória de Deus. Mas muitas vezes a gente segue a nossa vida e aí nós temos a tendência, sobretudo em virtude de nós vivermos nesse mundo, de absorvermos determinados pensamentos, de absorvermos determinadas práticas e de nós não seguirmos aquele foco inicial que nós assumimos diante de Deus, que nós assumimos diante da igreja do Senhor. Então, a Santa Ceia é um recurso para que Deus nos traga novamente à memória essas coisas, para que Deus nos reavive essas verdades, para que Ele possa nos dar a compreensão de todos os benefícios que nós temos em Cristo Jesus. São muitos, meus irmãos, mas são muitos mesmo os benefícios que nós temos em Cristo Jesus. Saber que nós participamos do seu sacrifício, saber que o seu sacrifício é uma realidade na nossa vida. Hoje nós somos nova criatura, hoje nós somos filhos de Deus, hoje nós somos herdeiros de Deus, dentro da convicção de que mais cedo ou mais tarde estaremos na presença de Deus. E a Santa Ceia representa justamente isso, para que a gente possa parar, para que a gente possa refletir, rever como estamos na nossa vida com o Senhor. Se há fraqueza, e com certeza há, para nós prosseguirmos a vida cristã, nós temos o recurso da Santa Ceia. Alimente-se de Cristo, coma da sua carne,
beba do seu sangue, satisfaça-se espiritualmente e siga em frente, confiando na graça e na misericórdia do Senhor. Então, que a gente possa ter essa perspectiva ousada da Santa Ceia do Senhor. Eu digo ousada entre aspas, que nada mais é do que o ensinamento da própria palavra. Mas chamar a atenção, como tantas vezes nós chamamos a atenção nesses últimos domingos, da gente não ter apenas uma participação cerimonial, da gente não ter apenas uma participação religiosa, para que nós não tenhamos uma participação apenas física da Santa Ceia, mas que a Santa Ceia ela venha ter essa significação espiritual e que ela possa produzir efeitos positivos na nossa vida, para que a partir dela nós possamos viver cada vez mais aos pés do Senhor e para a glória do seu nome. Então que a gente venha ter essa perspectiva da nossa vida e que tudo que nós aprendemos nessas últimas semanas possa de fato fazer essa transformação, essa mudança espiritual que tanto nós carecemos, e seja em termos individuais, seja em termos coletivos, em relação à sua igreja aqui, nesse local. Mas não só isso, nós também nos dirigimos àquelas pessoas não salvas, e aqui eu me refiro não só a amigos nossos, mas também eu me refiro a filhos da igreja, que ainda não assumiram um compromisso com Deus, que ainda não declararam publicamente a sua fé. Faça isso. Faça isso. Mas aí você pode perguntar, mas existe indisposição no meu coração. Então clame pela graça de Deus, clame pela a graça do Senhor, para que Deus possa remover todo e qualquer obstáculo, para que Deus possa remover todo e qualquer entrave, e você possa assumir o compromisso hoje de servir a Cristo. Você possa, num determinado dia, declarar publicamente a sua fé através do batismo, e depois vocês também possam participar da Santa Ceia do Senhor. Esse é o desejo que nós temos para cada um de vocês, porque muitas vezes nós ouvimos, nós escutamos tantas mensagens, tantas pregações, tantas instruções, mas isso não gera um impacto na nossa vida. Então faça isso hoje. Clame pela graça de Deus, clame pelo sacrifício de Cristo, clame pelo sangue de Cristo, para que Ele lave completamente as suas transgressões, para que Ele purifique completamente os seus pecados, para que o Espírito de Cristo possa mover o seu coração, para que você possa entregar a sua vida a Ele, entregar a sua vida a Jesus Cristo. E assim você possa, a exemplo que acontece conosco, desfrutar da salvação, participar da Santa Ceia e também viver para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que hoje venha a ser um dia especial para cada um de nós. Quando você tomar do pão, quando você beber do vinho, faça isso. Você que já é crente em Cristo Jesus, renove a sua aliança com Deus. A aliança que você fez no seu batismo, publicamente, diante de Deus, da sua igreja. Se você não é salvo, entrega a sua vida a Deus, entrega a sua vida a Cristo, para que Deus, através tanto de nós salvos, como também daqueles que irão salvar, receba glória, honra e louvor ao seu santo e excelso nome. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão bendita do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.